Eis aqui o novo Renault Kardian, principal lançamento da marca francesa em 2024 no Brasil, que chega para rivalizar aí com nada menos, nada mais que Volkswagen Nivus e Fiat Pulse. Será que ele vai conseguir dar trabalho para essa dupla dinâmica aí? Preço e equipamentos ele tem. Eu vou mostrar todos os detalhes a partir de agora para vocês aqui no canal da Mob Auto. Bora lá? Lembrando que essa é a primeira partida quadro da Mob Auto, que a gente vai conhecer os principais lançamentos das marcas em todo o Brasil aí. E dessa vez, escolhido aqui é o Renault Kardian. Você está vendo aí o novo SUV compacto da marca francesa? Pois é, Renault Kardian é um carro aí que vem para ficar posicionado logo abaixo do Renault Duster. É um carro que vem para acrescentar bastante volume de vendas para a marca francesa aqui no Brasil, tanto que também é o principal lançamento da marca em muitos anos por aqui. Agora, para situar vocês em relação ao porte do Renault Kardian, é um carro que ele trabalha aí, ele vem logo posicionado logo do Renault Duster, né, na gama da Renault. É um carro que vem para fazer volume na marca aí, mas em relação à concorrência, como que é o porte dele, qual o tamanho dele? Eu vou situar vocês aqui com as medidas dele, vou pegar a colinha para vocês aqui. Olha só, ele tem 4 metros 119 milímetros, aí, 419 milímetros, que dá aí um pouco mais de 4 metros, quase 20 centímetros aí de comprimento, um pouco menor que o Fiat Pulse, com seus 4,9, e um pouco menor que o Volkswagen Nivus, que tem 4,26 metros, mas visualmente falando ele é muito bem resolvido, é um carro que tem linhas bem harmoniosas, é um carro que tem bastante volume de carroceria, sobretudo quando a gente fala de largura, é um carro com 1.763 milímetros de largura, 1,73 m de largura. É um carro que tem bastante volume, vários desenhos interessantes aqui na carroceria. É um carro bem encorpado, um carro que ele não tem aquela sensação de hatch anabolizado. É um carro que ele ficou mais com aparência de SUV, sobretudo por conta das caixas de roda destacadas e também por conta das janelas mais estreitas aqui também. Falando aqui da dianteira, olha só, faróis, essa nova tendência de design que a gente tem na indústria automotiva, que é a farol com assinatura em LED logo acima, somente é para assinatura visual, enquanto os faróis principais ficam logo abaixo aqui, para iluminar de fato, a via. Você tem aqui iluminação Full LED, que vem sendo tendência, também traz uma melhor iluminação para você também. Nessa versão topo de linha tem também faróis de neblina para te ajudar aí a guiar na estrada com mais tranquilidade, mais segurança, durante a noite. No caso, grade dianteira destacada, é o primeiro carro da Renault no Brasil que traz o logotipo em losango aqui, totalmente estilizado, com essas linhas. É o logotipo novo da marca, bem destacado aqui. Grades aqui, a grade também traz uns losangos, pequenos losangos aqui em relevo. É um design bem interessante, que acabou preenchendo, dando porte para ele. É um carro que ficou bastante alto, o capô. Esse design aqui é bem interessante também, tem vincos bem pronunciados, nessa parte centralizada é mais alta também. Aqui na parte inferior também, essa versão top de linha, Premier Edition, no caso o Kardian Premier Edition, a versão top de linha mais cara da linha, traz esse detalhe prateado na parte inferior aqui, algo que somente essa versão traz, as outras têm a pintura somente em preto. E o farol de neblina também são exclusivos, vale dizer também. Agora vamos dar uma olhada aqui na lateral dele. Aqui na lateral do Renault Kardian, o principal destaque aqui é o entre-eixos de 2,60 m, ele é superior a entre-eixos aí a distância, que é da caixa, da caixa de roda, a roda traseira. Nessa medida aqui na parte centralizada, ele é maior que o Volkswagen Nivus e também que o Fiat Pulse, respectivamente aí são 2,54 m e 56 metros nos rivais. Aqui a gente tem 2,60 m, são aí pelo menos 6 a 4 centímetros de diferença, que acaba resultando aí também num espaço até um pouquinho melhor, algo um pouquinho a diferença que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Falando de design aqui na lateral, esse vidro aqui mais curvado na parte traseira, lembra um pouco o Fiat Pulse nesse sentido, maçanetas aqui logo abaixo dessa linha de cintura aqui também, e teto Biton nessa versão top de linha, o teto com a parte preta aqui juntamente com o retrovisor em preto também. Legal que tem esse impedidor de seta também nas laterais aqui, que reforça a segurança, e também essas rodas de 17 polegadas, que são específicos dessa versão mais cara aqui, são um conjunto bem interessante, é um design que ficou bem legal nesse carro, ao ponto de se destacar também no Renault Kardian. E também, vale dizer também, que aqui não é nada somente estético, Essas barras de teto aqui são funcionais, elas operam tanto aqui esticadas aqui, e tanto na transversal também, dá para você modular ela, carregar uma prancha de surf, enfim, uma bagagem, tudo, lógico, respeitando sempre a legislação como manda aí, mas dá para você carregar coisa aqui no teto do Kardian, são barras funcionais, algo que a concorrência não oferece. Aqui na traseira, a Renault Kardian tem bastante, um visual bem autoral, tem essas lanternas tipo C aqui, com relevo nessa parte interna, ela é mais para dentro, a parte aqui do meio da lanterna mesmo, mas para dentro ela invade a tampa lateral também, é outro recurso estilístico bem interessante.
traz também acabamento fumê, que é bem, um visual bem interessante, principalmente à noite. Novamente aqui o logotipo da Renault, um losango novo, com as linhas aqui, algo mais minimalista, que as marcas vêm trabalhando geralmente, né, nas suas adequação de logo, né, novos tipos de logo aí que a gente vem trazendo na indústria automotiva, né, o pessoal está remodelando para ficar mais um visual mais moderno. A câmera de ré fica posicionada aqui na parte central, isso é interessante, aproveitar o próprio logo, né, da marca para colocar algo com função nesse caso aqui. O Renault Kardian, né, o nome Kardian escrito em destaque, que é bem interessante também. E tem também, assim como a dianteira, essas partes em prata aqui. O que vale destacar, né, para eu não esquecer de trazer para vocês aqui, é o vão livre do solo. A gente tem quase 21 centímetros de vão livre do solo. O carro em si, aí, no nosso test drive, deu para notar que não vai raspar em valeta, em nenhum tipo de lombada. Só se entrar com alta velocidade, aí não tem jeito, mas na usabilidade normal você não vai ter esse problema. E também foi caprichado aqui os vãos, né? No caso, o ângulo de ataque e saída, no ataque ao da frente. No caso, o ângulo de ataque aqui, voltando a dizer, é de 20 graus, enquanto que na traseira você tem nada menos do que 36 graus, né, de ângulo aqui, ou seja, você tem uma performance não fora de estrada, até que é interessante para um carro, né, para um subcompacto, que tem geralmente uma proposta mais urbana. Mas nada, né, dá para você dar uma escapada aí para o interior de vez em quando. Bora falar agora do porta-malas, que é algo que interessa muitos aí no Renault Kardian, é um carro com proposta mais familiar, um carro que vai ser de uso único para muita gente. Aqui, segundo a Renault, tem 358 litros de porta-malas, mas isso na metodologia VDA, que vamos dizer assim, que é a mais realística, né, para o mercado. Tem marcas que usam só VDA, né, que é algo mais próximo da realidade, tem umas que usam somente em litros, né, com sacos de água. No caso aqui, a marca oferece pelo menos os dois dados para a gente, 358 litros no método VDA ou 410 litros com sacos de água, que é, vamos dizer assim, que é a medida mais otimista. Nesse caso aqui é um compartimento interessante, bem interessante, que tem um espaço legal. Podia ser uns 400 e pouco, igual o Nivus, aí podia ser, mas tudo bem, né? Às vezes a marca prefere privilegiar o espaço interno em detrimento do porta-malas aqui, mas a gente tem um espaço interessante. O que acaba pecando aqui na minha visão aqui, que o Kardian tem essa parte mais alta aqui de acesso. Então o acesso não é tão bom assim para o porta-malas, você tem uma altura razoável, a minha mão aqui, você coloca aqui, tem uma altura razoável no porta-malas, então para colocar uma mala maior, uma mala mais pesada, você vai ter que levantar mais aqui para colocar aqui dentro. Mas tirando isso, é um porta-malas bem interessante, algo que vale destacar, não sei se dá para notar na câmera aí, tem ganchos de amarração ou ganchos para você colocar a sacola para quando ir no supermercado, tá? Tem dos dois lados, aliás, dois ganchinhos de cada lado, então é interessante para você colocar a sacola para ir no supermercado, então a sacola não fica rolando lá depois que vai andar com o carro. Isso é bem legal no Renault Kardian. Agora aqui na cabine do Renault Kardian, olha só, a gente tem uma cabine totalmente nova aqui, é um carro totalmente novo, não podia ser diferente. E algo que já ajuda aqui na concepção de ser um carro, né, o melhor Renault à venda no Brasil, fabricado no Brasil, já o acabamento já é um pouco melhor do que a gente tem hoje. Tanto que tem um plástico aqui mais rígido, mas também tem aqui, né, um acabamento em corinho mesmo, não chega a ser um vinil, algo até suave ao toque na parte central do painel, mas somente nessa porção superior aqui, Black Piano, para dar uma disfarçada e tudo mais. Mais uma vez o logotipo da Renault aqui centralizado no volante, né, para a nova identidade visual da marca. Os bancos, né, para ser uma versão top de linha, são bancos de tecido, podia sim ser uma versão aí com banco de couro. Eu particularmente eu gosto de banco de tecido, sobretudo nessas condições, né, está um calor aqui de quase 30 graus e você não sofre tanto para sentar, o conforto térmico falando é mais interessante que um banco de couro. Mas questão de limpeza ou de gosto mesmo, muita gente não vai curtir essa ideia. Mas o banco é bem interessante, tem boas abas laterais aqui, né? Tem os detalhes em laranja, no caso dessa versão Premier Edition, que é a versão top de linha. Tem bons apoios aqui para as coxas, então dá para você dirigir, né, sem cansar por muito tempo. É um carro que, né, te acomoda muito bem aqui ao volante, tem uma posição até baixa de guiar para um carro com uma proposta mais de SUV e acaba se aproximando mais de um hatch nesse sentido, então um carro gostoso de guiar, como vou dizer nas impressões mais adiante, é um carro que vai ter uma tocada bem interessante, né? A posição de guiar também contribui para isso. Ser um carro mais baixo, por mais que tenha, né, uma proposta mais de um SUV mais altinho, né, apesar de compacto. Falando aqui mais de acabamento, somente a versão top de linha tem a luz ambiente, fica localizada aqui nas portas, junto com esse Black Piano, fica umas luzinhas laranja acesa aqui, né? Aqui também detalhes em prata, no volante, né? A gente mostrou detalhes para vocês já, alguns detalhes de acabamento lá no evento inicial do ano passado.
mas vale repassar aqui também. Todas as versões têm ar digital, que é interessante também. Tem a central multimídia aqui da Renault, que é compartilhada com o Duster. Podia ser uma central multimídia mais interessante? Podia, mas essa central multimídia aqui ela tem uma resposta um pouco lerda assim, né, para operação, principalmente quando você vai utilizar câmeras, né, tanto de ré aqui, quando você vai dar uma ré no carro, quanto para a câmera frontal. Ele tem um pequeno delay na hora de alternar entre as câmeras, e também as câmeras também não têm uma definição tão legal, né? Poderia ter um carro de 133 mil reais quase, poderia ter uma câmera mais interessante, uma melhor definição nesse caso aí. O que é mais legal, porém, aqui no Renault Karting é a painel de instrumentos, totalmente digital, tela de 7 polegadas, ele muda de cor conforme o modo de condução escolhido, são 3 modos de condução, Eco, aliás, 2 modos pré-definidos, Eco, Sport, e um para você definir no seu gosto, que é o mais Sense. Aqui você tem a painel de instrumentos, dá para se configurar os elementos que você quer, quando você muda o modo de condução ele muda a cor, é bem legal, tem uma boa visibilidade, né, tem bons modos de configuração também, né, traz uma boa animação aqui quando você alterna os botões para visualizar consumo, autonomia, entre outros, né, outros dados que você quer consultar no momento que estiver dirigindo. O que não muda aqui no Renault Karting, olha só, botão satélite para você aumentar ou baixar o volume aqui do rádio, é algo que vem de anos aí dos franceses, dos carros da marca. Muita gente não gosta, eu praticamente acho ok, eu prefiro ter no volante aqui, mas com o tempo você até se acostuma, você não tira a mão do volante para aumentar o rádio, aumentar ou baixar o rádio aqui. Você tem também aqui nesse carro, vou pegar minha colinha aqui, de forma exclusiva na versão Premier Edition, equipamentos aí de assistência ao motorista, equipamentos de segurança, são muito bem-vindos. Alerta de ponto cego, nenhum dos concorrentes oferecem, né? Acende a luzinha laranja ali no retrovisor, quando tiver um carro no seu ponto cego ou uma moto mesmo, isso é muito interessante. Tem a câmera multiview, que não é a câmera 360, mas mostra os lados do carro, frente, as duas laterais e a traseira, né? Não é aquela câmera, mas tem um sistema interessante, né, que difere da concorrência. Então alerta de distância segura do carro, né? Quando estiver muito colado ele vai te alertar. Tem um sistema de frenagem de emergência também, que é muito interessante, funciona de forma até suave. Sensor de estacionamento frontal, farol de neblina em LED. Sensor crepuscular, né, o farol automático aqui, né, a única versão que traz isso. O modo de condução já falei, o luz ambiente também. Carregador de smartphone por indução, legal que tem uma saída de ar bem interessante aqui. Nesse calor aqui do sul do Brasil em Gramado, mas acabou aquecendo a câmera aqui, a GoPro, a gente colocou aqui rapidamente, ela já resfriou, então o sistema é bem eficiente aqui, não vai esquentar no seu caso. Comumente você vai colocar o celular aqui para carregar e ele não vai superaquecer por conta do carregamento por indução, porque tem uma saída dedicada, que olha só, risco de dizer ser melhor ter aqui do Fiat Pulse. Tem também, como eu já falei, as rodas de 17 polegadas, que é exclusiva dessa versão, tem um desenho bem interessante, a antena Shark também, o teto Biton, que é exclusivo dessa versão também, traz também os badges laterais, Premier Edition, somente essa versão aqui top de linha, e detalhes em prata acetinado interior, e também a grade frontal em preto brilhante com exclusividade, né, que vale mencionar aqui também. Só para dar uma geral na cabine, uma última repassada, esse câmbiozinho, né, tipo joystick, que é bem interessante na linha, todos os cards têm isso. O freio de estacionamento eletrônico, algo exclusivo dos segmentos também, que ele está inserido. Tem alertas para trocas de marcha aqui, que não é tão legal, vou detalhar mais nas impressões, mas já de antemão já aviso que ele não é um modo 100% manual de fato, como a marca disse. No console central, um pequeno espaço para porta-objetos aqui, ele desliza, ele não tem um medidor de altura como o Nivus tem, ele despenca assim aqui só, mas tem o deslizar aqui para você apoiar o braço, até que é bem acolchoado, isso é interessante, tem marca que só reveste com uma parte macia aqui e não tem espuminha. E a chave cartão, que a gente tem como é trivial no Renault, isso que é legal também, que ele tem a partida remota aqui, ó, apertar 2 vezes, ele liga o carro, a abertura do porta-malas e também trancar e destrancar as portas também. Vale dizer também carregamento de USB, tem celular, né? Tá na moda hoje, enfim, celular, todo mundo tem celular hoje em dia, equipamento eletrônico. Você tem aqui carregamento tipo C, tipo A também. E que mais? Uma câmera multiview para você apertar aqui diretamente para mesmo o carro parado, se quer dar uma olhada em volta do carro, você ativa aqui e os modos de condução você aperta também nesse botão logo ao lado do sistema de câmeras também. Segundamente isso,
Aqui o carro te acomoda bem, a única ressalva aqui no console central é elevado, é bonito, dá uma impressão de carro mais refinado, né, com a proposta mais esportiva, mas para quem é um pouco maior, aqui você acaba tirando um pouco de espaço interno aqui na parte dianteira, acaba batendo a perna aqui nesse caso, ainda mais se você jogar, né, o banco. Vou me acomodar como eu dirigiria aqui, o banco tá meio para trás, nessa posição mais ou menos que eu dirigiria, então você acaba pegando a coxa, um pouco da batata da perna aqui, nessa parte lateral, é um pouco incômodo isso, mas nada que você um Sadek não tem, mas se for muito grande, vai ser mais 1,80 m, acho que não vai incomodar não. Agora vamos dar uma olhada rapidamente lá atrás. Agora aqui na prática, espaço interno aqui do Renault Kardian, 2,60 m declarados, mas aqui eu vou confessar que eu esperava um pouco mais de espaço. Não é ruim, longe disso, é um espaço até ok. Lembrando que o banco está ajustado para mim, aqui no Renault Kardian, mas olha só, ele não chega a sobrar, né, aqui no joelho. Ele fica um dedo, no máximo quase um dedo aqui, para encostar do assento dianteiro. Lógico, tem 1,85 m, vale lembrar, né, pessoa mais alta, mas aqui o espaço é somente ok, ele fica nivelado, sabe, ele? Ele fica nivelado com o Fiat Pulse, nesse caso, que tem 2,54 m de entre-eixos, né? São 6 centímetros a menos, então a gente esperava um espaço um pouquinho melhor, mas isso talvez pode ser resultado, é risco dizer, os bancos, né, têm um volume maior, são mais espessos aqui, mais grossos aqui, os bancos da frente, acaba tomando um espaço um pouco traseiro, e também o painel ele é mais recuado, então essa questão de também design, função, acaba pegando um pouco nisso, o painel mais recuado, acaba tirando um pouco do aproveitamento do espaço interno, né, em relação à concorrência, e por mais que ele tenha um entre-eixos de 2,60 m, para você ter uma noção, ele é só 5 centímetros menor que um Volkswagen T-Cross, por exemplo, que é um SUV, né, compacto de um segmento maior, de um carro com mais espaço. Mas assim, não é ruim, é um espaço interno interessante, mas eu esperava mais. Mas é interessante, você tem um banco aqui que ele não é curto, vale dizer, muita marca acaba deixando um banco mais curto para dar uma maior sensação de espaço. E aqui no Kardian, aliás, vale dizer, eu gostei bastante da densidade de espuma dos bancos, é bem interessante. Eles são confortáveis sem ser muito molengas, são firmes, né? Uma espuma bem densa, então é bem interessante também. E uma ressalva aqui, né? Pô, Renault, podia ter colocado uma saída de ar central aqui para resfriar mais para quem senta no banco traseiro aqui. Eu não entendo, não só a Renault, muitas marcas colocam um nicho aqui para colocar objetos, só que em movimentos, uma arrancada com o carro vai cair, sei lá, uma moeda, um celular aqui, enfim, algum objeto que você colocar, ele vai acabar rolando aqui numa aceleração, uma retomada com o carro. Tem pelo menos aqui duas, né, entradas USB para você recarregar também seu celular. Duas USB tipo C aqui na traseira e uma tipo C lá na frente e uma tipo A lá na frente também. E é isso que eu posso dizer do Renault Kardian. Olha só, o vidro não baixa inteiro aqui, mas por questão do tamanho da porta também, né, tem essa questão, mas ele baixa quase inteiro aqui. Mas ele é em relação, principalmente ao Fiat Pulse, as janelas são mais estreitas, então é um carro mais fechadão, né? Não chega a ser claustrofóbico, mas é mais fechadão. O teto também aqui na hora de você sair do carro, né? Você tem que dar uma, se for mais alto, você tem que dar uma baixada aqui para sair. Mas não é nada que você não se acostume com se tiver seu Kardian. Estamos agora dirigindo o Renault Kardian 2025, o novo modelo da marca francesa no Brasil, um modelo totalmente desenvolvido no mercado brasileiro aqui, na sede da marca lá em Curitiba, né? Tem um centro de design, enfim, motorização feita pela Horse, motorização turbo. E vamos abordar aqui a dirigibilidade, né? As primeiras impressões aqui no lançamento do Renault Kardian. O carro que vem equipado aí com motor 1.0 turbo, 3 cilindros, 125 cavalos de potência máxima aí, né? Tem também 22,4 kg de torque, é a maior torque da categoria, supera aí, né, por 2 kg e pouquinho, né, os rivais principais, que são o Nivus, né, da Volkswagen, e o Fiat Pulse, que tem seus 20,4 kg de torque. São 2 kg exatamente de diferença. Mas a principal diferença aqui, além do seu carro mais torcudo, você tem transmissão automatizada e dupla embreagem, que é um conjunto aí que trouxe curiosidade, principalmente no anúncio do nosso primeiro contato inicial, né, no ano passado, quando a Renault apresentou pra gente, né, pra gente conhecer o carro. A principal curiosidade aí ficou acerca do câmbio automatizado de dupla embreagem, como vai reagir, como se comporta na prática, já que é uma caixa que acabou sendo um pouco deixada de lado pelas marcas brasileiras por conta de problemas aí, más experiências que a gente teve já no mercado, né, com a transmissão Power Shift da Ford, né, a Volkswagen
né, nem tanto problema assim, mas a questão de ruído metálico que tinha na transmissão DSG, lembrando que era caixa seca. A caixa úmida da Volks, que era o DSG 6, né, do GTI, não teve esse problema, mas esse problema vinha aí no DSG 7. Mas falando especificamente aqui, falando de Renault hoje, é um carro que traz aí uma transmissão EDC, câmbio automatizado, dupla embreagem, 6 marchas e caixa úmida. É um carro que traz um conjunto interessante, essa combinação de 1.0 turbo, né, com a transmissão automatizada, dupla embreagem. Esse câmbio automatizado de dupla embreagem da Renault tem como principal característica, assim como as demais aí da concorrência, a suavidade de operação, né? Se dirige aqui, as passagens de marcha são bem tranquilas, bem suaves, né? Você não sente nenhum tipo de tranco, algo que você já ocorre aí no principal rival, no Nivus. Você tem já um tranco meio chato, principalmente de segunda para primeira marcha, nas reduções, algo meio incômodo. Mas aqui no Card, nessa primeira impressão, é um carro muito suave de dirigir e tem uma troca bem rápida. É outra característica clássica de câmbio automatizado de dupla embreagem. Esquece monoembreagem lá dos iMotion, Easy R, aqueles câmbios mais antigos e que não deixa nenhuma saudade, né? Porque para você ter uma suavidade, você tinha que dirigir ele como um câmbio manual, você retirando o pé do acelerador nas trocas de marcha. Não ocorre isso aqui. Você tem um carro bem na mão, um carro bem suave de guiar e principalmente tem bastante agilidade aí. O torque aparece em 90% aí, né, do torque já aparece em 1750 rotações. É um carro bem interessante de guiar, é um carro bem responsivo. O Cardian traz, né, uma agilidade bem interessante nesse sentido. Tem bastante agilidade. A marca não divulgou a numeração, né, de aceleração de 0 a 100 por enquanto, mas no uso aqui, nosso primeiro contato, é um carro que se mostra muito ágil, né, para guiar. A gente já pegou uns trechos de terra, estradinha sinuosa, é um carrinho bem gostoso, né? Tem um modo de condução, modo de condução eco, né, nesse modo que a gente está utilizando aqui agora para andar na cidade, trecho mais urbano. Também tem o modo Sport, que deixa, né, resposta de acelerador mais direta e também a resposta de direção um pouco mais afiada aí, né? Mas a principal mudança, o que se mais sente, tem também a mudança de resposta de câmbio, só para não esquecer. Mas a principal diferença aqui é a resposta do câmbio e do acelerador, que ele fica muito mais responsível, né? Fica muito mais responsivo e também fica com a aceleração mais alta aí para você dirigir de forma mais esportiva. Ou você precisa utilizar para uma ultrapassagem na estrada, no uso real, né? No uso prático, uso também de retomada mais rápida aí. O que pega no Renault Kart é a questão de isolamento acústico. A marca até fez um anúncio aí que foi bem trabalhada essa questão, mas não que não é nada de outro mundo, né? Fica até dentro do segmento, mas o que pega mais se ouve mais o som do escape ali, a ressonância na parte traseira do carro. Mas se você andar com um giro mais alto, isso, né? Você andando aqui suavemente, não invade tanto a cabine assim. É ok para o segmento, mas não é nada também que a marca vem prometendo, vem anunciando no seu lançamento. A gente, né, eu particularmente esperava até mais nesse sentido, mas fica dentro do esperado para a categoria. O que realmente é destacado pela marca é o consumo de combustível, que fica em 3,1 km por litro na cidade. É um consumo muito interessante, é o melhor consumo da categoria. Números de metros superam, né, o número de metros já do PBV, é um número que supera os principais concorrentes como Nivus e Pulse. A marca destacou a questão do uso do câmbio de dupla embreagem, principalmente para a questão de, lógico, desempenho. Como a gente já sabe, tem um desempenho mais esportivo, uma caixa mais ágil para a utilização, mas também na questão de eficiência energética. Um carro que ele supera os principais rivais, né, no consumo, sobretudo urbano. 3,1 km por litro na cidade com gasolina e 3,9 km por litro na estrada também com gasolina. O consumo de etanol fica na casa dos 9, você vai ver os números na tela aí, fica dentro do esperado também. Mas aqui a questão, você com gasolina, o seu Cardian, você vai ter um consumo bem dentro do esperado. É um carro que, né, você tem um torque muito interessante em baixa rotação, né, em 1750 e 90% do torque, e em 2220 mais ou menos você tem o torque total. Isso contribui, né, para agilidade também, para o carro. Ele transmite toda a força dele em baixa rotação, ou seja, você vai sentir uma grande força aí, você vai ter menos giro de motor, você vai ter maior eficiência, né, de consumo nesse cenário aí, por conta das características do motor do carro, do 1.0 turbo dele. Não focar em maior potência, mas sim num torque em baixa. É algo
que a gente já sabe que é comum a todo carro 3 cilindros turbo, mas aqui a gente tem, né, maior eficiência, mais torque, né? Focaram no torque do carro, que, querendo ou não, o uso prioritário é na cidade. O uso urbano se utiliza muito mais tempo do que na estrada o carro, mas na estrada não decepciona não. A gente pegou trechos sinuosos aí, o carro em relação à suspensão é muito bem acertado, o trabalho da plataforma é a CMFB, tem outro nome agora que eu recordo agora, que a marca falou durante o lançamento, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é uma plataforma modular que é um carro que disparadamente é o carro mais moderno da Renault no Brasil. É uma plataforma modular que entre eixos pode variar de 2,60 a quase 2,70, enquanto o comprimento dessa plataforma pode ser utilizado em carros do segmento superior, né? Tanto agora eu peguei minha colinha aqui, RGMP a plataforma, lembrando, RGMP. E é um carro que nos carros sentido não, mas a plataforma ela pode alcançar até carros mais de 5 metros, ou seja, a gente pode esperar essa plataforma ser utilizada também pela Niagara, que é o conceito da picape da marca, que foi apresentada também no ano passado, aí que a gente espera que vai entrar no segmento de picapes. Mas voltando a falar de SUV do Renault Kardian, a plataforma é muito moderna, é o carro mais moderno que a marca tem no Brasil, fabricado no Brasil. O Brasil é o primeiro mercado que recebe esse carro, tem 2,60 de entre-eixos, né, pouco mais de 4 metros de comprimento. É um carro que vem para rivalizar muito bem, né, com o Pulse e Nivus, que vem para mudar, vem para melhorar o número de vendas da marca, vem para fazer volume mesmo. É um carro que vem de 112 mil a pouco mais de 132 mil reais. É um carro que vem de 112 mil a 132 mil reais, pouco mais que isso. Uma faixa de preço interessante. A gente está testando aqui a versão Premier Edition, que é a versão top de linha do carro. Vem um pacote de equipamentos muito interessante, com ADAS, bem legal também. Um carro que funciona muito bem nesse sentido também de freios, freio de emergência funciona bem. Algo que chamou a atenção nesse carro aqui é a calibração de suspensão. Ele é um carrinho mais firminho, para quem está acostumado à linha Renault, são carros mais molinhos, né? Molinhos não, né? Mais voltados ao conforto, assim. Esse carro também é confortável, um carro familiar, mas tem uma pegada de hatchzinho médio que a gente tinha nas antigas aí, né? Sobrou nenhum no mercado atual, né? De marca generalista, só tem carro de luxo. Mas falando de suspensão, tem uma calibração bem interessante, mais próxima do Nivus do que do Pulse aqui, falando de calibração do que a gente tem no mercado. Um carrinho mais firme, um carro que faz bastante curva, a carroceria oscila muito pouco, então no geral traz um conjunto é um carro bem justinho, bem acertado dinamicamente, e que deixa a gente sonhar bastante com um possível Kardian Alpine. Imagina, Kardian Alpine seria bem interessante, com motor 1.3 turbo do Duster, quem diria, hein? Seria bem interessante. Mas aqui, essa combinação do 1.0 com a dupla embreagem é bem interessante. O carro que ficou ajustado, só fica, né, a questão que a gente vai descobrir só com o tempo, né, de quem comprar esse carro, pós-venda, enfim, toda a manutenção que tiver, né, ainda desperta um receio no mercado brasileiro por conta de experiência de outras marcas e com dupla embreagem, mas a gente vai ver somente com o tempo essa questão. Outra característica que o pessoal fica com receio de motor 3 cilindros, mas que com o tempo foi se adaptando aí, foi se acostumando, mas que não há esse incômodo no Kardian, é a vibração. Foi bem atenuada aqui pela Renault, trabalho muito bom da engenharia, por sinal. Não tem nenhuma vibração, não fica aquele tique-tique nervoso, né? Aquela vibração excessiva, nenhum o barulho nesse sentido vindo do motor, foi bem atenuado. Eu vou depois abrir o capô para ver se tem aquela manta ali, para dar uma absorvida também, questão acústica do carro. Mas a vibração aqui, o trabalho de coxins, enfim, de motor, né, algo que foi bem trabalhado, foi bem executado pela marca aí, para propiciar mais conforto para quem estiver aqui na cabine, né, e não encher o saco, né? Imagina, ficar o carro vibrando, parecendo uma britadeira aí, né? Os primeiros 3 cilindros a gente sabe que era uma vibração excessiva, meio chata, né? Cansava até um braço em alguns sentidos, né? De alguma forma, principalmente no uso mais constante na estrada, demanda mais ultrapassagem, né? Carro manual e tal, enfim, demanda mais ultrapassagem, vai exigir mais o motor, vibrava ainda mais, mas com o tempo isso foi melhorando a questão no mercado em geral, mas aqui no Renault Kardian especificamente, seu bom trabalho nesse sentido de vibração, que é quase não existente. Ainda existe, mas você quase não sente.
Falando de tecnologia ADAS aqui no Kardian, disponível nessa versão top de linha, tem um sistema aqui de frenagem autônoma de emergência. Quando você tem uma parada repentina no carro à frente, ele funciona bastante esperto, não funciona de forma bem preventiva aqui, né? Vai te causar o susto inicial, que vai botar ali na tela um freio com uma letra colossal e vai frear o carro para você, vai te salvar de situações de emergência, de uma frenagem, né, mais de emergência aí. Tem também um sistema ADAS aqui de piloto automático adaptativo, né, que acompanha e mantém a velocidade do carro à frente. Também funciona de uma maneira bem progressiva. É interessante ver como no mercado, no geral, as marcas evoluíram nesse sentido, e é interessante ainda mais que esses itens que eram de carros de luxo, né, um pouco tempo atrás, estão chegando nos carros, né, mais, não de entrada, mas mais acessíveis aí, na faixa abaixo dos 140 mil reais. Isso é bem interessante de ver como mercado também. E aqui no Renault Kardian ele funciona muito bem. E esse foi o Renault Kardian, que chega ao Brasil aí com 3 versões, com preços aí entre 112.790 e 132.790. É um carro que chega com preço, né, que podia ser um pouquinho mais barato, a expectativa era essa, só que a marca acabou caprichando aí na lista de equipamentos. É um carro que vem equipado, traz um pacote bem interessante desde a versão de entrada. Essa aqui é a versão top de linha, vem concorrer com as versões mais equipadas da concorrência, e também chega até próximo de um SUV médio da Caoa-Chery, o Tiggo 7 Sport, com preço próximo de um carro, né, maior, né, mas também menos equipado, no caso, em relação ao sistema ADAS. Mas aqui, falando do segmento, ele traz uma proposta bem interessante, é um carro bem justinho, é um carro bem gostoso de guiar. Essa combinação do motor 1.0 turbo com a transmissão automatizada de dupla embreagem traz uma dinâmica interessante, né? Trocas de marchas rápidas e bem suaves, e o consumo bem interessante aí, tanto que é o carro mais econômico na cidade do segmento, como você pode ter visto aí na tabela do Inmetro aqui, como a gente já disse na reportagem. E aí, você acha que vale o Renault Kardian? Ele é mais interessante que o Fiat Pulse e Volkswagen Nivus? Comente aí o que você achou, se inscreva no canal, até a próxima, galera. Valeu!